Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, você tem um sonho? Você tem algum projeto para você? Você tem projetado algo para você? Você tem desejado algo? Porque todo mundo tem um sonho, todo mundo busca por algo, todo mundo deseja ter, deseja ser alguma coisa. Fato é que todos estão atrás de um propósito. Alguns estão estudando para ser algo. Termina o estudo, entra numa faculdade, porque deseja aperfeiçoar, né? Entrar numa carreira e depois vai para uma pós-graduação, um mestrado, para se aperfeiçoar ainda mais. As pessoas namoram, pelo menos eu acho e penso e acredito, que tem o desejo de se casar. As pessoas casam-se com o desejo de construir uma família. Os pais têm o desejo que os filhos se formem, casem bem, tenham uma boa profissão. Esse é os desejos e o sonho dos pais. E não há nada de errado nisso. Mas qual é a escala de prioridade está o seu sonho? Ou melhor dizendo, o seu sonho está no centro de tudo? É isso que nós vamos refletir hoje. Até que ponto nossos sonhos, nossos desejos, nossas aspirações tomam nossas forças, tomam os nossos recursos, tomam o nosso tempo e nos tira de participar da história maior, da história que Deus está realizando, salvando pessoas no mundo. Até que ponto o nosso sonho nos rouba de participar dessa história maior de Deus? Eu tenho colocado a minha prioridade em quê? Então o tema hoje é sobre isso que nós temos meditado no mês. E hoje será o Evangelho no centro das aspirações, do sonho, do desejo. Nós vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 19. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 19. Irmãos, quero que saibam que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor. E eles anunciam a mensagem de Deus com determinação e com temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento ainda mais enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas ou sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Como nós temos visto, Paulo está preso. Paulo está aguardando aqui o seu julgamento.
E tudo indica que aqui ainda não é a prisão do calabouço de Paulo, mas é a primeira prisão que Paulo está preso em sua prisão domiciliar, onde encerra o livro de Atos. Mas mesmo preso, Paulo, perceba no texto que Paulo não foca em si mesmo. Paulo não direciona falando de si mesmo. Mas Paulo, ele foca no Evangelho, foca no anúncio do Evangelho, foca na exaltação de Cristo. A aspiração de Paulo é o Evangelho de Jesus Cristo. As motivações de Paulo é o Evangelho de Jesus Cristo. As atitudes de Paulo são regidas por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o maior desejo de Paulo é que o Evangelho de Jesus Cristo se esparrame pela terra, que as pessoas venham conhecer o Evangelho, que as pessoas venham anunciar o Evangelho, que as pessoas venham compartilhar o Evangelho umas com as outras. E quando o Evangelho está no centro de nossas aspirações, nós começamos a viver na perspectiva de Deus. Algumas coisas aqui, então, para nós aprendermos com a palavra, e ao mesmo tempo que nós vamos aprender nessa noite, eu te convido, junto comigo, a analisar o seu coração. Analisar os seus projetos, os seus desejos, as suas motivações. Se nós estamos vivendo na perspectiva de Deus, se nós estamos vivendo, de fato, se a nossa aspiração é que o reino de Deus se propague sobre a terra. O meu convite a você nessa noite, com muito temor e reverência, é que você faça um autoexame e pergunte ao seu coração e responda qual será a sua resposta para Deus hoje. Primeiro, para Paulo, tudo girava em torno do Evangelho. Tudo era o Evangelho. Filipenses 1,12, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado ao quê? Tem ajudado a propagar o Evangelho, a falar do Evangelho, a expandir esse reino de Deus. Para Paulo, tudo girava em torno disso. Tudo o que aconteceu, o sofrimento de Paulo, se fôssemos citar aqui, vários, apedrejado, escorraçado da cidade, arrastado como morto, chicoteado, açoitado, naufrágio, tantas coisas. Tudo isso, sabe o que aconteceu? Paulo pegou, analisou e falou assim, ó, sabe tudo isso que aconteceu? Isso foi em favor do Evangelho. Paulo, querendo consolar os irmãos de Filipos, que estavam aflitos por causa da prisão de Paulo, diz para não se preocuparem, pois os objetivos de Paulo estavam sendo alcançados. Enquanto os irmãos de Filipos estavam preocupados, nossa, o que será de Paulo na prisão? Paulo está sofrendo, qual será que é a condição dele? Paulo envia uma carta e fala, ei, calma, não precisa se preocupar não, porque os meus objetivos estão sendo alcançados. Quais são os meus objetivos? Os objetivos de Paulo? A propagação do Evangelho. Paulo tinha tudo, fala a verdade. Paulo tinha tudo para estar amargurado. Nossa, fiz tanto para Deus, olha só o que eu recebo. Paulo tinha tudo para estar decepcionado. Nossa, ajudei tanta igreja, colhi oferta para as igrejas. Olha só o que aconteceu comigo. Paulo tinha tudo para estar desmotivado. Nossa, doei a vida. Ah, se isso passar, eu não faço nunca mais isso. Paulo tinha tudo para estar reclamando de sua situação, mas o que movia Paulo era o Evangelho e o seu avanço. A palavra propagar, ou se na sua Bíblia está escrito progresso do Evangelho, no grego era usado para falar do avanço do exército que vinha à frente, abrindo os caminhos, derrubando a mata, criando trilha, para que a tropa viesse atrás, tudo pronto.
Era um termo militar essa palavra. E Paulo, quando diz, então, que o evangelho tem sido propagado, tem acontecido um progresso através da prisão, Paulo está dizendo que foi a forma de Deus abrir o caminho para que se anunciasse o evangelho, o sofrimento de Paulo. Então Paulo não está olhando para o seu próprio umbigo, Paulo não está olhando para a sua situação, Paulo está olhando para o seu desejo, para a sua aspiração, para o seu sonho, que o povo conheça o evangelho de Jesus Cristo. Para isso eu vivo, para isso eu respiro. Era isso que importava para ele. Não importava o próprio conforto, o ambiente cômodo, o saldo na conta, se as pessoas gostavam ou não dele, nem mesmo os seus desejos pessoais, mas o que importava para Paulo era o avanço do evangelho de Jesus Cristo, o anúncio das boas novas. E como, meus irmãos, nós estamos nos afastando cada vez mais desse desejo? Como a igreja tem se afastado cada vez mais desse desejo, de que as pessoas conheçam, de que as pessoas ouçam, de que nós venhamos testemunhar o que Deus tem feito e fez na nossa vida, da libertação, da cura, da salvação. Os cristãos estão cada vez mais egocêntricos, se esquecendo que fazem parte de um plano maior. Para que Deus te chamou? Para que Deus trouxe você para Ele? Para quê? Deus nos chamou para fazermos parte dessa história de Deus. E nós estamos nos esquecendo, meus irmãos, que nós estamos em missão no mundo, perdendo tempo com tantas coisas superficiais, passageiras. Há uma frase no filme que me veio da memória agora, O Gladiador, e acredito aqui que todos talvez assistiram. Quem assistiu? E você há de concordar comigo que tem uma frase muito marcante, que ele diz: o que você faz aqui ecoa na eternidade. Não é isso? O que você faz aqui ecoa na eternidade. Principalmente para nós cristãos, o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Ecoa naquilo que Deus nos chamou para fazermos e sermos discípulos de Jesus, para fazer discípulos para Jesus. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. O tempo que nós perdemos com outras coisas ecoa na eternidade. Mas o tempo que nós nos empenhamos para não gastarmos, mas para ganharmos, fazendo e cumprindo a missão, falando do evangelho, compartilhando a palavra de Deus, isso ecoará na eternidade. Estamos nos esquecendo dessa missão, que nós fomos convidados a participar. Deus nos envia a todos os momentos. Uma pergunta para você pensar, analisar: para quantas pessoas você compartilhou o evangelho só nessa semana? Quantas pessoas Deus deu a oportunidade para você compartilhar a palavra de Deus? Pessoas que vieram feridas, pessoas que foram colocadas no seu caminho com dor na alma, com depressão, com casamento destruído, com família destruída e, acima de tudo, afastada de Deus. Quantas pessoas Deus colocou no seu caminho essa semana? E para quantas delas você compartilhou o amor de Deus, o perdão na cruz, a reconciliação em Jesus Cristo? Para quantas pessoas você falou? Meus irmãos, infelizmente nós estamos nos esquecendo, porque nós estamos gastando, perdendo tempo com
tantas outras coisas. E às vezes as coisas acontecem, mas nós estamos movidos na rotina do dia a dia, na correria do dia a dia, que nós não paramos e não percebemos que é Deus que está colocando essas pessoas no seu caminho, na sua vida, para você testemunhar do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Para isso Paulo vivia. Segundo, Paulo vivia por uma causa, e essa causa era maior, o resto para ele era secundário. Versículo 12 e 13. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso. Estou preso por quê? Por causa de Cristo. Estou preso por causa de Cristo. Estou preso por causa de Cristo. Aliás, o próprio Paulo, ele diz, olha, eu não sou prisioneiro de César. Sou prisioneiro de Deus. Eu não sou prisioneiro de Roma. Eu sou prisioneiro por causa de Cristo. Martin Luther King tem uma frase que diz, olha, se você não está pronto para morrer por uma causa, você também não está pronto para viver por ela. Se você não está pronto para morrer por uma causa, é sinal que você também não serve e não está pronto para viver por essa causa. E eu acho que era isso que Paulo tinha em mente, sabe? Paulo não está preso por desobediência. Paulo não está preso por afrontar Roma. Pasmem vocês, Paulo está preso porque ele quis. Ele quis ser preso. Se inicia lá em Atos capítulo 20, quando Paulo está se despedindo do grupo de obreiros de Éfeso. E Paulo diz o quê? Paulo diz, eu não tenho certeza de nada, a única coisa que eu sei é que quando eu chegar em Jerusalém, o que me espera lá são prisões e açoites. Mas mesmo assim eu vou, contanto que eu cumpra para o ministério que eu fui chamado. E ele vai. E sabe o que acontece? Aquilo que o Espírito Santo havia revelado. Prisão. E Paulo é preso em Jerusalém. Paulo então é julgado. Ele está diante de Agripa e de Festo, capítulo 26. Sabe o que acontece? Lá eles têm uma conversa, Agripa e Festo. Eles dizem assim, capítulo 26, versículo 31. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram. Esse homem não fez nada. Esse homem não fez nada que mereça morte e prisão. E Agripa então disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Paulo, meus irmãos, queria cumprir o chamado e a convicção da visão, a convicção da certeza, a convicção da aspiração, do desejo e do sonho que o Evangelho fosse propagado. Ele pede, ele fala, eu quero ser julgado por Roma, e em Roma. Eu quero ser julgado lá. Paulo está pronto para morrer por uma causa, então ele está pronto para viver por essa causa. Você está pronto para morrer pela causa do Evangelho? Se nós não estivermos prontos, nós não vamos estar prontos para viver por ela. Paulo está preso por uma causa, essa causa se chama Cristo. Preso por causa do Evangelho, por causa de crer, por causa de pregar, por causa de viver o Evangelho. O Evangelho era a aspiração de Paulo. Sabe o que acontece hoje? Há uma lista de ativistas, até mesmo cristãos, que investem enorme quantidade de tempo e esforço em outras questões. Algumas delas podem ser até legítimas, lógico. Aborto, racismo, economia social, educação no lar, justiça econômica, meio ambiente.
Pode ser legítimo isso, sim. A lista pode ser variada dependendo de país. E eu não estou sugerindo aqui, presta atenção, eu não estou sugerindo aqui que não devemos pensar em coisas legítimas e nem colocar o peso sobre elas. Não estou sugerindo isso. Mas o grande problema é que quando esses assuntos se tornam as nossas aspirações, nós viramos ativistas ideológicos com a ideia de que podemos mudar pessoas através do nosso ativismo e não pelo poder do Evangelho. O Evangelho tem que estar no centro de todas essas coisas. E quando nós começamos agora a gastar mais tempo com discussões, até mesmo coisas que se engloba dentro de uma cosmovisão bíblica, mas acreditando que essas coisas vão mudar pessoas, transformar pessoas, nós nos enredamos em ciladas. Eleição vem aí, que comece agora tudo de novo, o tropé. Sabe o que vai mudar as pessoas? O Evangelho de Jesus, a cruz. Sabe o que vai transformar a sociedade? A cruz. Sabe o que vai libertar as pessoas? A cruz. Sabe o que vai transformar vidas? Cruz. O Evangelho de Jesus. Não que algumas dessas coisas não estejam inseridas numa cosmovisão bíblica e evangélica. Lógico que está, meus irmãos. E nós podemos citar aqui grandes nomes. Podemos citar Whitefield, que gastou a sua vida para cuidar das crianças órfãs. Podemos citar Wilberforce, que gastou a sua vida para abolir a escravatura na Inglaterra. Podemos citar vários nomes aqui. Mas todos esses homens, todos eles, criam que quem transforma o homem pecador e caído é o Evangelho de Jesus. E a partir então do Evangelho, as suas agendas sociais se moviam, mas sempre a partir do Evangelho de Jesus. D.A. Carson diz: não perceber a prioridade do Evangelho em tudo significa que a nossa geração está se distanciando cada vez mais dele. Quando eu não consigo identificar o Evangelho em tudo, é porque nós estamos nos distanciando de Deus. Terceiro e último, para Paulo era mais importante defender o Evangelho do que a si mesmo. Ah, mas nós somos bons em defender a nós mesmos, não somos? Estou no meu direito. Ah, não, essa pessoa fez isso para mim. Do mesmo jeito que veio, volta. Nós somos muito bons nisso. Profissionais nisso. Porque desaforo não leva para casa. Paulo, para ele era mais defender a causa do Evangelho do que a sua própria causa. Sabe o que ele diz? Versículo 14 e diante. E por causa da minha prisão, a maioria aqui se tornou mais confiante no Senhor. Anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Temor aqui é medo, porque eles estavam sendo perseguidos. Então eles não tinham medo de anunciar o Evangelho. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja. É verdade que alguns anunciam a Cristo por rivalidade. Mas outros não, outros fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Está aumentando o sofrimento de Paulo. Sabe o que eles estavam dizendo? Olha, Paulo não é tão apóstolo assim. Paulo não é tão representante do reino assim. Paulo caçou a sua própria prisão.
Eles estavam aproveitando que Paulo estava preso. Sabe o que Paulo diz? Talvez eu e você enviaria uma carta agora, tacando mais fogo nessa igreja de Filipe, dizendo assim, ó, sabe aqueles camaradas lá que estão pregando, olha, vão lá, faz uma revolução, quebra a casa, atira ovo, taca coquetel molotov, taca fogo lá na casa deles. Talvez eu e você faria isso. Mas Paulo olhou e falou assim, sabe, nada disso importa. Nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo, um parênteses aqui para os irmãos entenderem. O que Paulo está dizendo não é que toda pregação tem o evangelho, certo? As pregações que não é o evangelho, você refuta, ó, deixa para lá, e é o que mais tem hoje, sem o evangelho. Mas Paulo não está dizendo que eles não estão falando o evangelho. Paulo está dizendo que eles estão falando o evangelho, mas com as motivações erradas. E isso pode até me fazer mal, mas não me importa. Tanto que eles falem o evangelho, tudo bem. E Paulo diz, ó, sejam verdadeiras a mensagem a respeito de Cristo, sendo anunciada, isso me alegra. E continuarei, ó, se eu vou ficar preso, eles vão continuar falando, não sei quanto tempo, espero que eu saia logo, mas eles vão continuar. Se eles continuar, sabe o que vai acontecer? Eu continuarei a me alegrar. Opa, peraí. Eles vão continuar falando e eu vou continuar se alegrando? Sim. Porque a aspiração de Paulo era o evangelho, a propagação do evangelho, o anúncio do evangelho, a expansão do reino de Deus. Quando alguns começam a pregar para manchar o ministério de Paulo, aproveitando que ele estava preso, como Paulo se sente? Paulo se sente ferido? Lógico que sim. Ele é ser humano igual nós. Lógico que ele fica ferido. Lógico que ele sente isso. Ele tem sentimento. Mas para Paulo, o evangelho é mais importante do que ter a admiração das pessoas. Lá em Gálatas ele diz assim, o que me importa? Que eu agrade a Deus e não aos homens. Eu tenho convicção disso. Que eu fui chamado para agradar a Deus, anunciar o evangelho, falar da palavra de Deus. Essa é a minha convicção, é o meu desejo e o meu sonho, de que o evangelho de Jesus Cristo seja pregado, que a graça de Jesus Cristo alcance as pessoas, que as pessoas olhem para a cruz e vejam que ali foi a maior expressão de amor que o homem pode conhecer, o sacrifício de Jesus, que perdoa o pecado do ser humano e o traz de volta para um relacionamento com Ele. É o evangelho de Jesus. É impressionante esse exemplo, irmãos. É impressionante o exemplo de Paulo, e você vai analisando o seu coração aí, como eu estou analisando o meu coração, certo? É impressionante esse exemplo de Paulo, colocando o evangelho à frente do seu próprio conforto, colocando à frente dos seus sentimentos feridos, de sua reputação, de suas motivações. Tudo isso para Paulo passou a ser insignificante. Quando ele teve aquele encontro com Cristo no caminho para Damasco, tudo isso passou a ser insignificante em comparação com o avanço do reino de Deus, com a pregação, com o compartilhar do evangelho de Jesus. Como cristãos, irmãos, somos chamados a colocar o avanço do evangelho no centro das nossas aspirações. Como discípulo de Jesus, nós fomos chamados para colocar o evangelho no centro dos nossos desejos, dos nossos sonhos, e ao redor dele, as outras coisas. Ao redor do centro, aonde fica a nossa maior aspiração, que é o evangelho de Jesus Cristo e o avanço do reino, aí nós devemos colocar todos os nossos projetos. O avanço, compartilhar, crendo
que por meio da palavra de Deus, Deus pode restaurar o homem. Deus pode restaurar a família, Deus pode restaurar casamento, Deus pode, mas isso tem que ser prioridade para nós. Concluo então, algumas perguntas para você, e eu quero do fundo do coração que você analise nessa noite, mas que não analise somente aqui, mas vá embora para casa pensando nisso. Vá pensando, faça uma lista, se possível, na sua casa, na prática, sabe? Senta lá na mesa. Meu pai tinha um costume, sabe por que eu chamo Robert? E o sobrenome do meu pai é Miller. Meu pai, todo dia, hora do almoço, sentava na mesa e escrevia o nome de ator e cantor do estrangeiro. E o sonho do meu nome, do meu pai, era colocar meu nome Robert Redford Miller. Sabe o ator Robert Redford? Ele fazia, escrevia 2, 3 folhas, toalha de mesa não vencia, sabe? Que ele escrevia na toalha de mesa. E isso foi até antes de morrer, até pouco tempo antes. Isso é um exercício na prática para você. Eu quero que você vá lá, pegue o caderno, uma caneta, e escreva quais são as minhas aspirações. Mas seja leal, seja verdadeiro. Qual é a minha aspiração? Eu estou vivendo para quê? Faça uma escala de valores. Ganhar dinheiro? Casar-se? Aposentar? Qual é a minha motivação? Encontrar um novo emprego? Ser um profissional de sucesso? Todas essas coisas são aceitáveis e legítimas, sim. Sim, vai estar lá na sua lista de valores, irmãos. É para estar, espero que esteja. São aceitáveis. E elas não podem ser desprezadas. Mas a questão é se essas aspirações se tornam devoradoras. Se elas são devoradoras do desejo central que todo cristão deve ter. Então, tarefa para casa, faça isso. Porque você visualizando e escrevendo, fica mais fácil de você entender. Faça isso. Eu lembro-me de uma história, que uma certa feita, um homem perguntou para outro e disse: o que você faz? E ele respondeu: sou cristão. Sim, mas eu não perguntei a sua religião. Eu perguntei o que você faz. E o homem tornou a responder: sou cristão. Quer dizer então que você é cristão vocacionalmente? Não, eu sou cristão de tempo integral. 24 horas por dia eu sou cristão. Mas o que você faz vocacionalmente? Ah, você está perguntando da minha vocação. Bem, eu sou cristão de tempo integral e sou tecelão para pagar as contas. Acho que vocês entenderam, não é verdade? Quer seja carregar um tear de fio, né, irmão Humberto? Não é fácil. Quer seja fazer um bolo, e que bolo maravilhoso. Quer seja dar uma aula, quer seja fazer um cabelo, pintar um cabelo, quer seja montar painéis elétricos, quer seja fazer uma venda, quer seja dar aula para as crianças, para jovens, quer seja atender pessoas, quer seja ser pastor, quer seja ser aposentado. A verdade é que nós devemos tudo o que somos, tudo o que fazemos, para a glória de Deus e para o Evangelho de Jesus Cristo. Somos cristãos de tempo integral, 24 horas por dia. E para isso nós fomos chamados.
para pregar o Evangelho, pois esse deve ser o nosso maior desejo, irmão. Seja leal com a sua lista lá. Seja leal. Devemos nos perguntar: o que nos empolga de fato? O que te empolga? Que dá aquele ânimo, sabe? Nossa, estou empolgado. O que te empolga? Que dá vontade mesmo de fazer. Vamos para cima, vamos fazer. O que te empolga? O que consome o seu tempo? O que nós temos desejado mais do que o próprio Evangelho e o seu reino? O quê? Analisando o coração, hoje nós podemos colocar as coisas no lugar certo, nos seus devidos lugares, sabe?